Olá, caríssimo telespectador, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o 19º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao mistério da morte, um dos 4 novíssimos. Os novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós tratamos ainda na linha de continuidade do programa anterior, que é possível que uma pessoa possa ser considerada ao mesmo tempo viva e morta. Viva num sentido e morta em outro sentido. Vida física, isto é, a vida humana que não foi ceifada, que não foi atingida pela morte, ele ainda está aqui na terra, mas apesar disso, a sua alma está morta, está em pecado mortal. Citamos vários textos, inclusive do apóstolo Paulo. Agora vamos citar o último texto, que talvez seja o principal fundamento para isto. Texto que já foi retomado, mas em outras abordagens, em outros sentidos, em outras ocasiões, já nesse estudo sobre o mistério da morte. É a frase clássica de Romanos, capítulo 6, versículo 23. A expressão "o salário do pecado é a morte", que já foi matizada em outras ocasiões, eu devo, depois de citar o versículo, explicar em que sentido o salário do pecado é a morte. Vamos ao texto e depois expliquemos o texto. Por quê? O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira pontuação que precisa ser feita aqui é que essa frase não pode ser entendida no sentido de que Deus se vinga de quem comete pecado, causando a morte da pessoa. Oh, já que vocês me desobedeceram, já que vocês cometeram pecado mortal, eu vou matar vocês. Essa ideia esdrúxula é uma ilação indevida desse texto, que não diz exatamente isso. O salário do pecado é a morte, no sentido de que quem cometeu o pecado acarreta para si a morte da alma. O salário do pecado é a morte. Antes de tudo, tem como raiz Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Ou seja, a morte física e também a morte da alma só entraram no mundo, só tocaram a aventura humana depois que os nossos pais cometeram o pecado original originante. Depois, como consequência do pecado, como punição por essa transgressão, por iniciativa do homem, a morte entrou no mundo. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Mas também no sentido do pecado original originado. Pecado original originante é o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Originante porque dessa decisão de Adão e Eva, vieram todos os outros pecados. A natureza humana, por geração, por transmissão, já no momento da fecundação, o ser humano, criado por Deus, já nasce privado da graça de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3, 23, que permito ler aqui com todas as letras. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Como eu disse, no sentido do pecado original originante. No sentido do pecado original originado, no sentido estrito, se trata de pecado mortal. Quem comete o pecado mortal, com inteligência e com vontade, acarreta para si a morte da alma. Nesta vida, enquanto não se arrepende, continua morto espiritualmente. E se na hora da morte física assim se encontrar, acarretará uma punição eterna, uma condenação eterna,
As almas dos que morrem em pecado mortal descem imediatamente para o inferno e de lá não sairão jamais. Já falamos isto citando literalmente o catecismo da Igreja Católica. Mas só vamos falar do inferno, que é o terceiro novíssimo, bem mais para frente. Porque primeiro morte, depois juízo, depois inferno, depois paraíso. O inferno vai ser bem mais para frente. Mas, voltando a Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Veja que a morte física se enquadra nesse versículo, no sentido de que ela é consequência do pecado original originante. E no sentido espiritual, para nós, o pecado mortal. O pecado mortal, o pecado que causa a morte, já tratamos da 1 João, capítulo 5, versículo 16. O pecado que leva à morte. Não digo que se reze por este. Há um pecado que não leva à morte. É o pecado não mortal, que a tradição da igreja chama de venial, em contraposição ao pecado grave ou pecado mortal, aquele que causa a morte da alma. Já o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom de Deus é a graça de Deus, é o favor de Deus, que possibilita o homem estar na amizade com Deus, na intimidade com Deus. Esse dom é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna que já começa agora, assim como, por decisão do homem, a condenação eterna já pode começar nesta vida e se tornar definitiva se na hora da morte tal pessoa se encontra em pecado mortal. Da mesma forma, a vida eterna já começa aqui na terra e se tal situação perdura até o momento derradeiro, e chamamos isso, é Jesus quem fala, quem perseverar até o fim será salvo, o dom da perseverança final, tal situação perdurará após a morte, a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, o céu começa aqui, como o inferno também começa aqui. A depender da situação, da alma de cada um de nós. A depender das nossas decisões. A depender da nossa postura. Temos, portanto, o poder de transitar do inferno para o céu aqui na terra. Exemplo, o ladrão que se arrependeu crucificado do lado de Jesus, viveu nas trevas a vida inteira e por um ato só de arrependimento mereceu ir para o céu. Hoje estarás comigo no paraíso, mas o contrário também é plenamente possível. Plenamente possível até que alguém que tenha vivido na graça de Deus a vida inteira, por uma decisão só, por um pecado mortal cometido no fim da vida, descerá a sua alma para o inferno, se na hora da morte se encontrar nessa triste situação. Agora, nós vamos avançar, porque é preciso olhar para o apóstolo Paulo, vivendo e morrendo, para compreendermos como devemos enfrentar o mistério da morte, malgrado ou apesar de, ou por causa de todos esses assuntos que nós tratamos, desses textos do próprio apóstolo Paulo, que nós refletimos. E o primeiro texto que merece nossa consideração é a primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Frase de alguém que sabe perfeitamente que o seu tempo está breve e de que a qualquer momento vai ser chamado por Deus para a prestação de contas dos seus atos. Portanto, ninguém ponha sua glória nos homens. Tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. São Paulo escreve para uma comunidade que estava muito dividida em grupos, em facções. Era uma comunidade fortemente ameaçada pelo risco de cisma. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, que é São Pedro, o grupo dos relaxadinhos, que eu sou de Cristo, não sou de ninguém. Ou seja, quando você diz que é de Cristo, você não quer ser de ninguém, não quer ter obediência a ninguém. E São Paulo faz essa advertência
é dizendo que tudo é vosso, inclusive a morte. A morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Vocês que se ufanam de terem isso, de possuir isso, de pertencerem a tal grupo, não, tá bem, tudo é de vocês, tá bem. Inclusive a morte, o presente, o futuro, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. É correto dizer tudo é meu. Meu dinheiro, meu trabalho, minha esposa, minha paróquia, minha diocese. É correto, tudo é vosso. Foi São Paulo quem disse. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Deus permitiu que nós tivéssemos tudo. Encher, povoar e submeter a terra. Esse poder já foi dado por Deus. Porém, vós sois de Cristo. Eu não me pertenço, eu pertenço a Cristo. E Cristo é de Deus. Em síntese, relativamente podemos dizer tudo é nosso, tudo é meu. Em absoluto nada é meu. 1 Coríntios 4, 7, o que tens que não tenhas recebido. Assim, olhando para a morte, que é ineludível, que é indiscutível, que é um fato pacífico, uma das poucas certezas que temos na nossa vida, olhamos, compreendemos que, na verdade, a cada dia que nos aproximamos dela, a gente vai compreendendo, eu adquiri, isso é meu, eu comprei, isso é meu, eu trabalhei, suei e posso dizer realmente isso é meu. Correto, está bem, está bem, está bem. Mas não diga somente que é o seu patrimônio, o seu carro, o seu apartamento, sua poupança, seu investimento, tudo é vosso. Não esqueça de colocar a morte também. A morte também é sua. Tudo é vosso. Por favor, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Se quiser considerar que tudo é seu, considere. Nenhum problema. Mas não esqueça da morte. A morte também é sua. A morte é sua tanto quanto a casa sua. O dinheiro é seu. O patrimônio é seu. A aposentadoria é sua. Mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Está de tal forma, as coisas estão de tal forma interligadas, que no fundo o que o apóstolo Paulo quer dizer, não se glorie de você ter tido, ter conseguido, ter registrado no cartório tudo isso, ter uma conta bancária somente sua, porque até a morte é sua e ela vai chegar. Mas você é de Cristo e Cristo é de Deus. Dá o que pensar. De joelhos, rendendo glórias e louvores a Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo. Terminamos mais um programa. Desejo que ele tenha tocado você. No próximo domingo, vamos dar continuidade ao fascinante argumento do mistério da morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Deus abençoe sua vida. Boa semana. Até domingo, se Deus quiser.